Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Mariana. Mais uma semana para a gente conversar um pouquinho sobre muitos assuntos importantes, trazer um pouquinho de insumo para a gente debater, para a gente conversar junto, para chegar em soluções para nossos problemas atuais da sociedade, da natureza, da agricultura e chegar mais longe dessa forma, né? Juntos a gente vai mais longe. E hoje eu acordei com algumas reflexões que eu gostaria de dividir com vocês sobre a tecnologia divina. Muitas vezes a gente vê várias oportunidades de investimento, de fundo perdido, para a gente criar tecnologias humanas para resolver problemas, os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, problemas concretos, corriqueiros de grandes indústrias. Aí a gente quer IoT, Internet das Coisas, a gente quer blockchain, a gente quer coisas rastreáveis. Só que às vezes, em alguns setores, eu olho que a gente tem que ter tecnologia, o Brasil tem que se desenvolver na indústria 4.0, 5.0. Acredito que sim, e eu gosto muito, tanto que eu tenho uma empresa de implementos e maquinários que assim que a gente puder, a gente vai fazer eles autônomos, robotizados, movidos à energia elétrica, e eu sou uma fã número 1 da tecnologia humana. Só que muitas vezes a gente deixa pra lá a tecnologia divina, então a gente deixa de fazer o arroz com feijão, porque a gente desaprendeu a observar e desaprendeu a conviver com a tecnologia divina. Para quem é ateu, significa tecnologia natural, o desenvolvimento intraespecífico e interespecífico entre todas as espécies ao longo dos milhões de anos de existência do planeta Terra. E para quem é cristão, que é a maioria do povo brasileiro, eu estou chamando de tecnologia divina porque é assim, né? Ou será que a gente acha que nossa tecnologia é melhor e superior à tecnologia de Deus? Será que o que a gente cria é mais inteligente, mais lucrativo e todo mundo se beneficia? Muito mais do que a tecnologia divina que Deus criou para todas as criaturas? Seria interessante a gente lembrar, a gente também é criatura, né? A gente tem uma função, teoricamente, de cuidar de todas as outras criaturas, zelar por ela, né? E hoje, com nossa visão de mundo moderna, muitas vezes a gente se coloca acima, no sentido, eu pseudo zelo, mas na verdade eu estou explorando, porque eu acredito que aquilo ali não tem utilidade, está à toa ali, foi criado à toa. E aí, querendo ou não, inconscientemente ou conscientemente, conscientemente, a gente está dizendo que tudo aquilo que a gente cria, toda a forma que a gente enxerga o mundo é muito superior ao que existe aí naturalmente, né? E aí é um pouco narcisista, né? A gente se colocar acima da criação divina ou se colocar acima de algo que foi se construindo e evoluindo durante milhões de anos. E se você for parar para olhar com carinho, com paciência e com lentes diferentes da de hoje, com óculos diferentes da de hoje, você vai ver a inteligência que existe por trás de toda essa trama da biodiversidade. Por exemplo, o drone, ele foi desenvolvido com inspiração nos padrões da natureza. Hoje, os algoritmos mais modernos e mais eficientes têm inspiração nos padrões da natureza pelos seus desenvolvedores, né? E a agricultura, a pecuária, ela precisa também trazer a biomimética para dentro das suas práticas, do seu desenvolvimento. O que é biomimética? Imitar a natureza, né? Observar os padrões e as leis e imitar dentro da sua atividade financeira, dentro da sua atividade econômica. Então, hoje o convite é para a gente refletir um pouco enquanto pátria cristã, se a gente não está olhando com um olhar meio distorcido para a própria criação. A gente é irmão de criação e a gente está acabando se achando muito mais, né, um supra-sumo, achando que nossas tecnologias são superiores e tem o aval de acabar destruindo todas as outras tecnologias criadas por Deus, pela natureza, enfim, conforme a sua crença. E por que é importante a gente fazer isso? Como a gente também faz parte da criação, a gente está ombro a ombro com a criação, a gente devia estar se perguntando, né? Por que quando eu cheiro um solo da mata eu sinto um prazer imenso
né? Parece que eu sinto os hormônios soltando aqui no cérebro, aquela explosão de endorfina. Por que quando eu ouço o barulho da chuva batendo calma nas folhas, eu me sinto bem, me sinto como se eu estivesse sendo abraçada? Por que quando eu tô no meio de um ambiente rural, eu durmo muito melhor do que quando eu tô num ambiente urbano? Eu me sinto muito mais relaxada. Às vezes eu até escrevo melhor, né? Pra mim, abre muito a minha intuição de escrita quando eu tô no ambiente rural, aquele ambiente rural mais preservado, que produz alimentos com agricultura regenerativa, por exemplo. Porque a gente pode ser um pouco de novidade, né? Mas a gente também faz parte da natureza. Por mais que a gente tenha nossos modos de vida, nossa sociedade moderna, um pouco diferente do que acontece nos padrões naturais, a gente também faz parte da natureza. E as plantas que a gente cultiva para obter lucro e para se alimentar, elas também vêm da natureza. Os animais que a gente cria, domesticou, e para obter lucro e para se alimentar, eles também vêm da natureza. Eles têm um padrão de evolução, de coevolução com diversas outras espécies. E quando a gente para reparar nisso, a gente vê que quando a gente dá para as plantas um ambiente parecido àquele que ela coevoluiu durante milhões de anos, ela naturalmente expressa seu potencial genético no máximo. Ela fica tão feliz que ela fica super produtiva. E isso é bom para o meu bolso. Isso é bom para a planta, porque eu não estou judiando dela ali num ambiente altamente degradado. Por mais que eu faça um esforço de afofar o solo, por mais que eu faça um esforço de manter uma palhadinha em cima, não é nem perto do que ela precisa, né? Que é um ambiente parecido com a clareira das florestas, com um solo extremamente estruturado, com água, nutrientes disponíveis prontamente, de forma integral. E aí a planta tá bem ali, ela não fica doente. O sistema imunológico próprio da planta não atrai pragas e doenças para retirar ela dali, né? Então, quando a gente começa a entender essas coisinhas, são pequenos detalhes de observação, de prática, né? Se a gente pega 1 metro quadrado na nossa roça, na nossa horta, ou se a gente pega 1 hectare na nossa fazenda e começa a testar esses mecanismos, começa a imitar os padrões da natureza dentro da nossa lavoura, dentro da nossa pecuária, a gente vai vendo empiricamente, é muito fácil de perceber como que as coisas elas se desenvolvem melhor, produzem mais, e a gente não tem mais que ficar lutando contra algo, contra pragas, contra doenças, contra planta daninha, contra estresse hídrico, contra poeira tempestade de poeira. A gente não tem que ficar lutando contra isso, e a gente não tem que se preocupar com escassez de insumos, porque quando a gente faz dessa forma agricultura e pecuária, cada vez menos a gente precisa de insumos para produzir, porque a gente sai de uma lógica de agricultura de insumos e vai para uma lógica de agricultura de processos, né? Então a gente entende os mecanismos, a gente entende o que a gente precisa fazer, como a gente precisa manejar, quais espécies têm que estar estrategicamente ali no meu espaço produtivo para elas servirem de adubo, para elas servirem de irrigação, para elas servirem de impulsionamento do sistema, para ele ser altamente produtivo, porque o produtor ele não vai viver de poesia, o produtor rural, agricultura familiar ou de escala não vai viver de propósito ambiental, ele vai viver de colheita e venda, né? E falando em venda, a gente precisa recuperar a nossa imagem, a nossa confiabilidade no cenário internacional para mais portas de exportação se abrirem. E para isso nada melhor do que a gente fazer uma agricultura diferente, né? A agricultura que a gente faz hoje, ela é recente, década de 70, 80 mais ou menos para cá, mais forte. Principalmente o plantio direto. Então, mudar de paradigma às vezes dá uma preguiça, às vezes é um pouco doloroso, porque a gente tem que se desafiar, sair da nossa zona de conforto. Mas hoje eu vejo que é muito importante, pelo menos a gente se sensibilizar da importância de fazer isso. Importante. É muito importante a gente, pelo menos, se sensibilizar da urgência da gente fazer isso, né? Então, que boa notícia que eu não dependo 100% de insumos, que um dia eu vou poder fazer uma agricultura de processos, né? Então, essa oscilação, essa maluquice do mercado não vai me afetar enquanto agricultor para sempre, porque tem uma nova forma de eu produzir, tem uma nova forma de eu colher, de manejar e comercializar esse alimento. E
Então fica o convite da gente entender o porquê que a gente trata as plantas que a gente cultiva dessa forma moderna, quais são os sintomas que essa forma de produzir causam na própria agricultura, né? Então, por que a praga está ali comendo a minha planta? Por que a doença está ali atacando a minha planta? Por que a planta daninha não para de me dar trabalho? Toda vez que eu tiro, ela volta. São coisas que a gente pergunta, né? Elas não são a causa, elas são só o sintoma. É tipo uma dor de cabeça. Eu posso tomar um remédio para dor de cabeça, mas se ela for recorrente, eu vou ter que investigar a causa da dor de cabeça. E aí eu vou lá e ataco a causa para resolver o problema na raiz. Na nossa agricultura, nossa pecuária moderna, a gente também tem que parar de ficar lutando contra a força da natureza, porque por mais que a gente também seja uma força da natureza, a gente não vai vencer essa guerra. A gente pode dizer que a gente é a maior praga do planeta, seja no ambiente urbano, seja no ambiente industrial. A gente costuma produzir em detrimento de proteger. Nossa forma de lucratividade ela é em detrimento dos outros. E existem inúmeras formas de lucrar regenerando, inúmeras. E a forma que a gente encontrou hoje, moderna, foi importante para trazer bastante progresso para a humanidade. Mas a gente precisa dar um próximo passo de um progresso regenerativo, onde todo mundo realmente ganha com a aceleração da tecnologia, com o aumento de produtividade, com ganho de escala de produção de alimentos. É muito contraditório saber que, por exemplo, a maior parte das pessoas que passam fome, elas estão no ambiente rural, né? Em pequenos espaços familiares. E a gente sabe que quem produz alimento é a agricultura familiar, né? Por mais que a gente saiba disso, é um paradoxo assim que a mim, pelo menos, me incomoda. Então, talvez uma das respostas seja o jeito que a gente olha para a nossa lavoura, para a nossa agricultura, como a gente produz. E sabendo disso, a gente pode começar a sensibilizar todo esse ambiente de agricultores, pecuaristas, tomadores de decisão. Eu não acho que o agricultor tem que puxar sozinho essa barca de trocar de jeito de produzir, porque ele precisa produzir hoje para pagar os boletos hoje. Então, mas de qualquer forma eu acredito na responsabilidade desse setor, de trazer para si a responsabilidade, né? Não ficar naquela coisa, deixa que eu chuto e aí ninguém faz o gol. Então, hoje nossa conversa é muito nesse sentido, mais tranquilo de sensibilizar, de fazer essas reflexões provocativas. Então, a gente é um país cristão, a gente precisa começar a enxergar a tecnologia divina com olhos mais de gratidão. Obrigada, Deus, por ter produzido essa tecnologia divina. Vou tentar, enquanto criatura perfectível, observar essa tecnologia e replicar nas minhas atitudes sociais, nos meus modos de produzir e sustentar minha família. Me dê a graça de conseguir enxergar, né? Porque eu sou moldado nessa sociedade moderna, né? Não tem como fazer da água para o vinho, ou até tem, mas pelo menos a gente precisa começar a discutir como que a gente vai limpando ou trocando a lente de ver a realidade para a gente conseguir construir coletivamente uma nova forma de produzir, consumir, vender os alimentos. Fico à disposição para a gente debater sobre esse assunto. Muito obrigada pela atenção e um ótimo final de semana, gente.